Na unidade anterior, nós falamos sobre força elétrica, agora vamos introduzir o conceito de campo elétrico. Quando aproximamos duas cargas elétricas, elas vão se repelir ou se atrair, dependendo dos sinais das cargas, devido à força elétrica entre elas. Só que como é possível que essas cargas interajam à distância? Quer dizer, elas vão se atrair ou se repelir mesmo sem você encostar uma na outra, sem você colocar elas em contato. Então, como é possível que exista uma força à distância? Se você vai empurrar uma mesa, por exemplo, você precisa encostar nela, ou seja, é necessário que haja um contato entre você e a mesa. E por muito tempo, os cientistas, filósofos e pensadores tiveram dificuldade de aceitar a ideia de força à distância. Só que essa não é a primeira vez que você está lidando com esse tipo de situação. Por exemplo, se você soltar uma maçã de uma certa altura, ela vai cair por causa da força de atração da Terra sobre a maçã, que é uma força à distância. Da mesma forma, a Terra orbita em torno do Sol por causa da força de atração entre os dois e, felizmente, eles não estão em contato, porque senão a gente já teria virado churrasco. E aí nós explicamos essa força à distância entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a maçã, introduzindo o conceito de campo gravitacional. Ou seja, a Terra, o Sol e qualquer corpo que possui massa, inclusive a maçã, você, um grão de poeira, todos os corpos que possuem massa criam em torno de si um campo gravitacional. Esse campo gravitacional, por sua vez, ao entrar em contato com outros corpos, exerce uma força. Então a Terra cria o seu campo gravitacional, a maçã entra em contato com esse campo gravitacional e dali é que surge a força. E da mesma forma, nós dizemos que uma carga elétrica cria um campo elétrico em seu redor e quando esse campo elétrico entra em contato com outras cargas, surge uma força elétrica. Então você tem, por exemplo, um próton, ele cria um campo elétrico em torno dele. Aí o elétron, quando entra em contato com esse campo elétrico, surge a força elétrica. E vice-versa, o elétron também cria o seu campo, que interage com outras cargas. E apesar disso ter sido criado como uma solução para o problema da força sem contato, o campo elétrico acabou adquirindo uma importância bem maior no estudo do eletromagnetismo. Ondas eletromagnéticas, por exemplo, que são as ondas associadas a ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, etc., são explicadas em termos de campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo e no espaço. Então agora a gente começa a estudar o campo elétrico, mais para frente a gente vai falar sobre os campos magnéticos, mas basicamente a gente pode entender, por exemplo, a onda que sai do seu celular e que te permite comunicar com outros dispositivos como uma onda eletromagnética, que é uma oscilação de um campo elétrico, representado aqui de vermelhinho, e um campo magnético perpendicular, que é representado aqui em azul. Ou seja, isso aqui é um desenho 3D, eles estão em três dimensões, né? Como se aqui fosse x, aqui y e aqui z. Então o campo elétrico está oscilando na direção y e x, enquanto que o campo magnético está oscilando na direção z e x. Então, essa é a ideia e a importância das ondas eletromagnéticas e, consequentemente, a importância do estudo dos campos elétricos que a gente vai aprofundar a partir de agora.